E a nossa meditação nessa noite é Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. O presbítero Paulo Brito disse que nós necessitamos da cura espiritual, a nossa mente precisa de cura, e realmente nós precisamos. Por isso nós declaramos: Jesus, eu preciso de Ti. Quem somos nós sem Jesus ao nosso lado? Quem somos nós sem Deus ao nosso lado? Certa feita, Deus falou para Moisés que eles poderiam subir, que Ele daria a vitória a ele. E Moisés disse: eu não subo daqui, se o Senhor não for comigo. Em outras palavras, ele disse: eu não arredo o pé. Ele não estava preocupado com vitória, ele estava preocupado com a presença de Deus. As vitórias vêm em consequência de uma busca a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A carta aos Filipenses, ela apresenta um diário íntimo de Paulo com Deus. E é interessante nós olharmos essa carta, porque Paulo, ele estava prisioneiro. Ele era prisioneiro na sua própria casa, o qual alugara. Mas diante daquela situação, ele não perdeu a oportunidade de falar do amor de Cristo às pessoas. E a carta também, ela tem uma direção divina. Por quê? Porque o apóstolo Paulo e Silas e Lucas estavam caminhando com um propósito, com um projeto de colocar e abrir novas igrejas na Ásia. E orientado por Deus, para que eles fossem para a Europa, especificamente a cidade de Filipos, para plantar ali uma igreja, a qual não existia ainda uma igreja na Europa. A Ásia sim, mas na Europa não. E é muito interessante que Paulo, naquele momento, ele obedece a Deus, ele deixa seus projetos de lado e obedece à voz de Deus. E aqui a gente já começa a aplicar isso para nossas vidas. Como é bom você viver os projetos de Deus na tua vida. Como é bom você viver os propósitos de Deus na tua vida, deixar que Deus dirija os nossos passos. Quantos projetos, principalmente no começo desse ano, nós traçamos? Ou traçamos 2023, lá em janeiro de 2023, chegou em dezembro, Deus mudou tantas coisas nesses meses que passaram, mas nós temos um Deus que caminha conosco, que nos direciona, apesar de. Então Paulo obedece à voz de Deus e vai para Filipos, e ali ele conhece uma mulher chamada Lídia, num ciclo de oração. Aquela mulher ainda não tinha sua vida totalmente firmada, era uma prosélita, uma nova convertida. Mas Paulo ali pregando a palavra de Deus, Lídia é tocada por Deus de uma forma sobrenatural, e ela se entrega a Jesus. E consequência daquela pregação ali naquela região, o apóstolo Paulo e Silas foram presos. E quando a gente olha para a carta aos Filipenses, algo que perpassa a toda a carta é alegria. Por isso Filipenses é chamado a carta da alegria. Mas imagina uma pessoa presa, uma pessoa encarcerada, mas estava ali alegre por fazer a vontade de Deus. E ele ali naquela prisão junto com Silas, eles cantaram louvores a Deus, eles louvaram o nome do nosso Deus. E aí vem em sequência a conversão do carcereiro, porque as cadeias se abalaram, as portas se abriram,
E o carcereiro chega, as portas abertas, e ele disse: agora acabou para mim. Imagina, os prisioneiros fugiram, ele ia dar cabo à vida, e Paulo fala para ele: não, não faça isso, nós estamos aqui para provar o poder de Deus. Ali naquela região aconteceram 3 conversões. Nós lembramos também daquela mulher que adivinhava, que dava lucro para os seus senhores. E aí Paulo chega, e interessante, ela elogia Paulo, dizendo que ele era um homem de Deus, um filho de Deus, uma pessoa, um servo de Deus. E Paulo viu que aquele elogio não vinha da parte de Deus, mas o inimigo estava ali tentando enganar ele com palavras que massageiam o ego. E esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, das pessoas às vezes chegar e começar a elogiar: você consegue, você não tem concorrência para você é o cara, né? Nós não somos, sem Deus nós não somos nada. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Porque por capacidade nossa nós não teríamos a capacidade de vencer. Então naquela região aconteceu essas conversões, a família do carcereiro, a família de Lídia, e depois que Paulo sai da prisão, vai para a casa de Lídia, fica ali por um tempo, depois ele sai novamente pregando a palavra de Deus. Mas é interessante que quando Deus abre uma porta, muitas vezes não é um caminho fácil. Mas uma coisa nós podemos falar com muita convicção: a porta que Deus abre, ela conduz para um caminho vitorioso. O caminho de Deus já é traçado, é a porta estreita, não é o caminho largo. Porque o caminho largo, diz a palavra de Deus, que conduz à perdição, e muitos andam por ele. Por isso, para ser servos e servas de Deus, nós devemos reconciliar com ele, voltar para ele e renunciar os nossos desejos. Deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar em nós e através de nós. Por obediência a Deus, aquela região recebeu aquela igreja. Por obediência a Deus, Filipos tornou a porta de entrada do Evangelho em toda a Europa. Porque era uma cidade estratégica, uma cidade de muitos comércios. E aquelas pessoas iam até a cidade, ouviam da palavra de Deus. Uma cidade estratégica que as pessoas ouviam da palavra de Deus, os comerciantes que ali passavam para entregar mercadoria ou receber mercadoria. Mas só que quando eles partiam ouvindo a palavra de Deus e levavam a palavra de Deus para a região o qual eles habitavam. Por isso, nós devemos viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. O apóstolo Paulo e Silas presos, eles tinham tudo para ter uma mente revoltada. Eles tinham tudo para reclamar com Deus. Às vezes nós reclamamos por pouca coisa. Nós reclamamos esquecemos de agradecer por aquilo que temos e reclamamos por aquilo que não temos. E Paulo não. Ele estava agradecendo a Deus pela oportunidade que ele estava tendo de pregar a palavra de Deus ali naquela região. A guarda pretoriana, que era a guarda do general, eles iam fazer a guarda, eles não deixavam de ouvir a palavra de Deus, porque Paulo não perdia a oportunidade. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de jogar a culpa em Deus, ele poderia dizer: Senhor, eu obedeci ao Senhor, o Senhor disse para que nós viéssemos para essa região, e agora nós estamos presos, por que o Senhor permitiu isso? Mas, como eu já disse, os caminhos de Deus, as portas que Deus abre, elas muitas vezes nos conduz para um caminho difícil, mas o final é um caminho vitorioso. Você pode ter certeza disso. Mas diante desse caminho, nós devemos viver uma vida de obediência a Deus.
Não reclamar, mas perguntar para Deus qual o propósito, o porquê estou aqui, por que estou fazendo isso, por que o Senhor permitiu isso na minha vida. E aí Paulo, ele orienta aquela igreja a viver em Cristo, alegre por fazer parte do povo de Deus. O presbítero Paulo disse que Jesus está próximo a voltar. Vai ser um dia glorioso para o povo de Deus. Vai ser um dia que nós vamos nos regozijar. Eu tenho um colega lá em Machado que ele disse que ele vai dar uns voos rasantes quando for arrebatado, né? Eu falei, não, eu vou para a presença de Deus, porque a concorrência para abraçar Jesus vai ser grande, né? Mas nós temos a eternidade para fazer isso, né? Mas Jesus está voltando. E o povo de Deus está enfrentando, o Evangelho nunca foi pregado da maneira que está sendo pregado nos dias de hoje, meus irmãos. Nas redes sociais, nos meios de comunicação, nós temos visto o Evangelho sendo pregado, mas a nossa decepção o Evangelho nunca foi tão deturpado como nos dias de hoje. Infelizmente, ele está sendo pregado de uma forma avassaladora pelas redes sociais, pelas mídias, mas também está sendo deturpado. Cabe a nós viver a vontade de Deus, cabe a nós viver o Evangelho genuíno que Cristo deixou para nós. Para isso, nós precisamos reajustar o nosso foco, a nossa visão com Deus. Nós devemos reajustar o nosso foco, porque lá em Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem pensa, assim eu penso, a forma que nós pensamos, nós somos, nós fazemos. Por isso a nossa mente, e nós vamos trabalhar justamente isso. O capítulo 8, o apóstolo Paulo trabalha na maneira que você deve pensar, as coisas que você deve pensar. Mas é interessante que o complemento vem no versículo 9, e ele diz, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você colocou na tua mente, praticai. Não adianta nós enchermos a nossa mente. Hoje, conversando com uma pessoa lá na escola dominical, antes de entrarmos para as classes, ele estava embriagado e começou a citar versículo, e eu fiz uma pergunta a ele, você vive aquilo que você conhece? Porque não adianta, ele já é conhecido ali na nossa região. Falei, não adianta, Marcelo, você ficar citando versículos, mas você tem que viver isso. Não adianta você carregar a tua mente, eu tenho conhecimento, eu cito textos de cor, mas e a vida com Deus, a prática, que a palavra de Deus nos exorta. Por isso, nós devemos praticar. Um cirurgião plástico e psicólogo, Maxwell, diz que os nossos pensamentos são pilotos da nossa alma. Esse psicólogo e artista plástico, ele diz que, o cirurgião plástico, ele diz que os nossos pensamentos são um piloto da nossa alma. E é muito interessante nós olharmos para isso, que a nossa mente, ela domina a nossa maneira de ser. Daquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, é consequência daquilo que nós pensamos. E às vezes, a nossa vida está caminhando não corretamente como Deus se agrada, mas nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, porque a nossa mente está sendo trabalhada dessa forma. Nós recebemos muitas informações. Augusto Cury, ele diz que uma criança de 7 anos, ela recebe mais informações hoje do que os filósofos do primeiro século. As crianças estão hoje antenadas nas redes sociais e são bombardeadas por informações, e nós também. Constantemente somos bombardeados por muitas informações. Informações essas que muitas vezes nós não conseguimos processar essas informações. E por isso, nós devemos deixar quem trabalhar
Porque é impossível nós não ouvirmos coisas e ouvimos aquilo que nós não queremos ouvir. É impossível você não ver coisas que você não quer ver. Você ouve e vê coisas que você não quer. Mas a questão é como nós estamos processando aquilo que estamos vendo e ouvindo. Certa feita, um presbítero da nossa igreja lá em Campestre, ele disse, foi visitar um colega, ele viu a água da piscina cristalina, e ele elogiou a claridade daquela água, a limpeza daquela água, estava muito límpida. E aí ele perguntou, de onde vem essa água? Ele mostrou um açude todo sujo do lado. Mas o lago estava infestado. Ele falou, vem dali, daquela água. Ele falou, mas como assim? Uma água tão límpida dessa? Aí ele mostrou a quantidade de filtros que essa água passa, o processo para chegar até a piscina. E é muito interessante isso, ilustrando isso para as nossas vidas. Aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos ouvindo, nós temos que deixar que o filtro do Espírito Santo venha apurar aquilo que vai ser edificante para a nossa vida ou não. Porque se nós deixarmos qualquer coisa ocupar nosso pensamento, ocupar a nossa mente, certamente nós vamos fazer coisas erradas, porque pensamentos errados leva ao comportamento errado, e comportamento errado leva a sentimento errado. Por isso ele exorta a igreja dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aquela ilustração, o pássaro pode pairar sobre a tua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Aí cabe a você, cabe a nós aceitarmos ou não. Porque se nós estamos na direção de Deus, vivendo a direção de Deus, deixando Deus agir, certamente nós não vamos deixar que maus pensamentos venham ocupar a nossa mente. Mas não adianta somente ocupar a nossa mente somente com coisas boas. E um versículo 9, apesar de dois assuntos um pouco distintos, eles se completam. E ele diz no versículo 9, praticai. Tudo isso que você ouviu, tudo isso que foi orientado a você, praticai. Coloque em prática na sua vida para que ela possa, a tua mente, reger o comportamento. Tudo que você ouviu, tudo praticai. O que também aprendeste, e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A prática é a consequência de uma obediência a Deus. Se eu tenho no meu coração, na minha mente, ocupada de coisas boas, eu não posso guardar somente para mim. Eu tenho que transmitir a outras pessoas, colocar em prática. A ação vai beneficiar pessoas. Da mesma forma que coisas ruins, elas contaminam, as coisas boas também, elas proliferam, elas contaminam aqueles que estão ao nosso redor. Então, como povo de Deus, nós devemos praticar esses ensinamentos. Não somente guardar. É necessário praticarmos o que aprendemos. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã não nos torna crentes maduros. Acumular somente conhecimento para as nossas vidas não nos torna crentes maduros na fé, mas nós possamos amadurecer. Precisamos ter os olhos abertos para ver, ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar o que aprendemos.
estar atento àquilo que Deus está falando, mas também ter a disposição para falar daquilo que nós temos aprendido. A forma como conduzimos os nossos pensamentos e aquilo que colocamos dentro da nossa mente pode nos trazer bem ou mal, pode nos levar à saúde ou à doença. Por isso, cuidado com a mente. Cuidado. Muitas vezes, as pessoas se adoecem, elas procuram um médico, não há um diagnóstico, porque ela deixou que algo espiritual, por isso foi falado aqui, os problemas psíquicos que precisam ser tratados, mas também a nossa mente precisa ser tratada espiritualmente. Há doenças espirituais que precisam ser tratadas em nós para que Deus possa agir através de nós. Porque, amados, as nossas lutas internas são maiores do que as externas, concordam comigo? Porque se eu estou bem internamente, as lutas externas, elas não vão se agigantar diante de nós. Por isso, as nossas lutas internas, elas são maiores do que as externas. Como é bom você conviver com uma pessoa que é para cima, que te incentiva. Como é bom você conversar com alguém que te coloca para cima. Como é bom você conviver com essas pessoas. Isso te traz um alento muito grande, mas pelo contrário, você conviver com uma pessoa pessimista também. Há uma frase de um livro que eu li há muito tempo, que diz que um otimista, ele vê uma oportunidade numa dificuldade, o otimista. E o pessimista, ele vê uma dificuldade na oportunidade. O pessimista tem uma oportunidade gigantesca diante dele. Ele vê uma dificuldade porque ele é pessimista. Não vai dar certo, não tem como. Mas o otimista não. O otimista, apesar da dificuldade, Paulo estava aonde, amados? Preso. Dificuldade. Agora eu não vou pregar para ninguém. Como que Deus trouxe eu para cá? Eu tenho um chamado missionário, eu vou pregar para quem? Carcereiro, guarda pretoriana, para Lídia, expulsando o espírito maligno lá da menina. Foram expulsos de lá também por ter feito isso, mas ele pregou. Ele deixou uma igreja plantada ali em Filipos. Ele deixou uma igreja, não somente, mas que essa igreja ela proliferou o evangelho ali naquela região da Europa. Por isso, tudo que é justo, puro, amável, deve ocupar o nosso pensamento. E como igreja, amados, nós devemos também praticar. Por quê? Uma alma fragilizada, ferida, magoada, traumatizada, amargurada, produz uma fé indecisa. Vou repetir. Uma alma fragilizada, ferida, magoada, traumatizada, amargurada, produz uma fé indecisa. Uma alma enferma pensa e diz, não posso, não consigo, não dá certo. Mas uma alma curada, ela diz, posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é Cristo. Shakespeare, ele disse o seguinte, não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que devo fazer a respeito. Eu não posso escolher como eu me sinto. As coisas muitas vezes invadem as nossas vidas, mas eu sim, você sim, pode escolher a respeito o que você vai fazer com aquela situação. E quando Paulo fala isso lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele começa ali encarcerado, no capítulo 8, 9, e depois no 14 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então todas aquelas circunstâncias não abalaram o apóstolo Paulo, porque ele tinha convicção de quem ele estava servindo, a quem ele estava servindo. Ele tinha convicção, quem era o Deus da sua vida? O Deus resgatador, o Deus libertador, o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Deus que tem um propósito, mesmo diante de uma porta que conduziu a uma dificuldade para eles. Mas eles não se renderam, nem Paulo nem Silas se renderam diante daquelas dificuldades. Então, capítulo 4, verso 8, ele trabalha o que nós devemos ocupar, o que deve ocupar a nossa mente.
E o versículo 9, ele diz: tudo isso praticai. Coloque em prática. Praticando as recomendações do apóstolo Paulo. Não deixe que coisas contagiosas ocupem as suas mentes, as nossas mentes, mas que coisas boas possam ocupar as nossas mentes. Nós vamos ouvir e ver aquilo que não é do nosso agrado, mas isso nós temos Deus que nos dá a capacidade para nós filtrarmos aquilo que estamos ouvindo e vendo, para que nós possamos praticar a vontade de Deus nas nossas vidas. Pai querido, obrigado, porque nessa noite o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai, de estarmos aqui e ouvirmos a Tua palavra, cantarmos louvores ao Teu nome, clamarmos a Ti, ó Deus, por cura, por libertação. Obrigado por ser um Deus tão grande como o Senhor, e nós pequenos como somos, e o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, tem cuidado das nossas mentes. Cuida, Senhor, das mentes dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, de cada um que aqui está, meu Pai. Não deixa que coisas contagiosas negativamente venham apossar dessa mente, Pai, mas coisas boas venham, ó Deus, alojar a esses corações, a essas mentes, em nome de Jesus, e que possamos praticar todo o aprendizado, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós possamos colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Pai e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a tua vida, com a tua família e pelos séculos dos séculos. Amém. Tenha uma semana abençoada. Amém. Na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.